sacrifício na cruz. Eu gostaria nesta oportunidade de convidar você a abrirmos a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47. Se você estiver com um smartphone ou um tablet, ou se preferir ainda, pode acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus exibido no telão. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de 42 a 47, vamos ler a santa palavra de Deus. Aquilo que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos é a história da igreja primitiva, da igreja no seu começo, a igreja no seu nascedouro. Atos 2, 42 em diante, diz assim: E perseveravam os irmãos da igreja primitiva na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e orar ao Senhor, o nosso Deus. Pai, com muita gratidão, nós nos reunimos para celebrarmos a última ceia deste ano 2018. Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas conquistas, sem nenhum merecimento da nossa parte, a não ser o fato de que todos os dias, a cada manhã, as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, porque tu és fiel, tu tens sido um bom pai, um pai amoroso e cuidadoso, um pai zeloso de cada um de nós. A tua graça é maravilhosa, ela nos atraiu com amor, e aqui estamos nós, rendidos ao teu propósito eterno. Obrigado por nos teres incluído na tua família, por nos teres inserido neste corpo que é o corpo de Cristo. Muito obrigado por tua salvação, a vida eterna, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, através do sacrifício do teu unigênito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor, por este momento singular nas nossas vidas, em que podemos nos assentar à tua mesa como filhos, não mais como pecadores, não mais como ovelhas perdidas, desgarradas, mas como ovelhas do sumo pastor Jesus. Obrigado, Senhor, por este grande privilégio. Fala conosco nesta noite. Ministra-nos a tua palavra, que é a verdade que liberta e transforma. Fala com cada um de nós, é o desejo ardente dos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Amém. A solidão tem sido crescente em nossa sociedade. Por incrível que pareça, este mundo da tecnologia, da comunicação e da informação tem gerado pessoas cada vez mais solitárias. E uma pesquisa recente nos Estados Unidos da América revelou que são os estudantes universitários que estão no topo da lista dos mais solitários. Surpreendentemente, os estudantes estão no topo da lista, seguidos de pessoas divorciadas, assistentes sociais, mães solteiras, estudantes rurais, donas de casa e idosos. É impressionante como este mundo ocidental, e este é um problema que atinge não somente os Estados Unidos, mas as Américas, a Europa, o mundo ocidental, de modo geral, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais solitárias.
Um dos TV shows mais assistidos do mundo, das comédias americanas mais famosas veiculadas pela televisão, é um programa chamado Friends. Esse programa é um show de humor que acontece em um café em Nova York, onde 6 amigos se encontram para conversar, compartilhar os seus problemas. É um programa humorístico, mas que é um dos mais assistidos do mundo. E o interessante é que muitos se sentam sozinhos para assistir Friends, sem amigos. E o mais interessante é que esta sociedade extremamente solitária tem mudado o seu comportamento, porque as pessoas têm tanta necessidade de se encontrar com alguém, de conversar com alguém. Outra pesquisa tem revelado que as pessoas estão deixando de ir para concertos, para shows, para momentos de encontro de grandes multidões. Elas têm preferido frequentar bares e cafeterias. Esta é uma mudança no comportamento de pessoas que estão vivendo o drama da epidemia da solidão que tem tomado conta do nosso planeta. Para salientar o quão solitárias as pessoas podem ser, Charles Swindoll mencionou um anúncio em um jornal de Kansas, em que um homem colocou a seguinte classificado: vou ouvir você falar por 30 minutos sem comentar nada por $5. Swindoll disse: soa como uma brincadeira, não é? Mas a pessoa estava falando sério. Alguém ligou? Pode apostar que sim. Não demorou muito para que essa pessoa recebesse de 10 a 20 ligações por dia, de pessoas que queriam simplesmente ser ouvidas. Pessoas que estavam tão carentes por causa da solidão, que queriam apenas alguém que as pudesse escutar por 30 minutos, falarem sem que a pessoa do outro lado dissesse coisa alguma. Parece muito estranho, mas na verdade a solução oferecida por este mundo talvez seja conectar-se em uma cafeteria ou em um barzinho, encontrar pessoas, sair com os amigos, tentar de alguma maneira suprir essa necessidade, esse vazio, essa lacuna com relacionamentos que permanecem de alguma maneira superficiais. Mas o desejo de Deus para mim e para você sempre foi algo mais do que simplesmente a amizade e o relacionamento com pessoas. Deus sempre desejou que nós aprendêssemos a viver em comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira pode ser traduzido como estar junto com um propósito espiritual. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, comunhão. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, comunhão espiritual, comunhão essencial para a vida da igreja. Como o ar que eu e você respiramos, assim é a vida de comunhão. Nós fomos criados, desenhados por Deus, que é o nosso designer, para vivermos uma vida de relacionamentos profundos, em família. A melhor maneira de você saber se você está vivendo isso é fazer a seguinte pergunta: com quantas pessoas e quantas vezes durante a semana você se conecta para um propósito espiritual? Durante a semana, quantas têm sido as vezes que você tem se encontrado ou falado ou se comunicado com pessoas com um propósito espiritual em mente? Nós somos seres físicos, intelectuais, mentais e espirituais. Nós temos um corpo físico e precisamos cuidar dele. Precisamos nos alimentar bem, precisamos praticar exercícios. Se você não cuidar do seu corpo físico, você vai adoecer. E você sabe que você precisa fazer isto. Nós também somos seres intelectuais, nós temos uma mente, nós precisamos exercitar a nossa mente. Se você não lê bons livros, se você não exercita a sua mente, com o passar do tempo, a velhice vai chegar e você vai sofrer de muitos males que acometem agora a nossa sociedade, que tem adoecido emocionalmente e intelectualmente. O mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, perda de memória e tantos outros déficits e problemas que advêm de não estarmos exercitando a nossa mente como deveríamos, o nosso intelecto. Mas além disso, somos seres espirituais. E tanto quanto cuidamos e devemos cuidar do nosso corpo bem, da nossa mente, precisamos dar atenção e importância ao nosso espírito. Nós não podemos deixar de cuidar do nosso espírito, porque somos seres espirituais. E por isso que o Pai Celestial projetou a mim e a você, para que através da vida de comunhão,
necessidades profundas do nosso ser espiritual pudessem ser supridas e satisfeitas. O domingo é uma das formas de fazermos isto. Vir à igreja, vir à casa de Deus, estarmos juntos como igreja, nos reunirmos para estarmos juntos celebrando ao Senhor. Esta é uma das maneiras, mas não é a única. Na grande reunião, nós nos encontramos pelo menos uma vez por semana para experimentar muitas coisas gloriosas, maravilhosas, especiais da parte do Senhor. Mas existem outras formas de nos conectarmos. Você pode se envolver com um pequeno grupo de estudo, você pode se envolver com uma célula, você pode se envolver com pequenos grupos de irmãos que se encontram durante a semana para estudarem a palavra e para desenvolverem a comunhão. O que nós lemos hoje à noite aqui em Atos 2, 42 a 47 é o começo da igreja. A igreja está nascendo no Novo Testamento, a igreja está crescendo rapidamente, as igrejas estão se espalhando, e o texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a igreja. Esta era uma igreja avivada, uma igreja do Pentecostes, uma igreja que está experimentando um poderoso mover do Espírito de Deus. Os corações estão em chamas, os corações estão em brasas, os irmãos estão acesos, estão despertados espiritualmente, eles estão experimentando coisas tremendas. Mas este grupo de discípulos de Jesus Cristo, de verdadeiros discípulos de Jesus, que passaram a ser chamados de cristãos ou pequenos cristos, porque eles queriam expressar a glória de Cristo como seguidores do Mestre. Este pequeno grupo de irmãos que agora está se multiplicando e crescendo, não quer viver como um clube social. Não, a proposta não é um clube social, não é um clube filantrópico, não é apenas um ajuntamento de pessoas para baterem papo, para se encontrarem, para se curtirem, para se conhecerem. Não é um agrupamento de pessoas com interesses secundários, como fazer negócios, ou talvez, quem sabe, encontrar alguém para casar. Não é um grupo de pessoas que está pensando apenas em fazer coisas boas, praticar boas obras. Não é um grupo filantrópico. O que está acontecendo aqui é algo muito mais profundo. C.S. Lewis escreveu: Cristo trabalha em nós de todas as maneiras, mas acima de tudo Ele trabalha em nós uns pelos outros. Os cristãos são espelhos de Cristo para as outras pessoas. Geralmente são aqueles que o conhecem, a Jesus, que o levam para os outros. É isso que acontece aqui no Novo Testamento, que nós estamos lendo. Quando estamos envolvidos uns com os outros desta maneira, Deus começa a operar de forma profunda e tremenda nas nossas vidas, de modo que não há mais espaço para solidão na vida daqueles que aprenderam a viver em comunidade. Eu gostaria nessa noite então de compartilhar com você algumas das características que eu percebo nesse texto, que revelam uma igreja do Novo Testamento, uma igreja bíblica, onde verdadeiros discípulos de Jesus estão buscando juntos o crescimento para a glória do Pai. Em primeiro lugar, o texto nos diz que os verdadeiros discípulos buscam juntos a presença e o poder de Deus. Os verdadeiros discípulos de Jesus têm sede de Deus, querem ver a glória de Deus. E há momentos que você faz isso sozinho. Jesus falou sobre entrar no seu quarto, fechar a porta, orar ao Pai que te vê em secreto, e Deus vai recompensar. Há momentos em que você faz isso sozinho, no seu trabalho, ou no carro, ou no ônibus indo para a faculdade. Há momentos em que você tem a sua experiência subjetiva, pessoal, e a forma como você se relaciona com Deus e se conecta com Deus é uma coisa muito pessoal. Ninguém tem nada a ver com a maneira como você se relaciona com Deus. Se você chora, se você fica de cabeça para baixo, se você se sente melhor numa praia, ou se você gosta de ficar isolado numa fazenda. A maneira como você se relaciona com Deus na sua intimidade diz respeito somente a você. Mas esse texto está nos falando, em Atos 2:42, que estes irmãos estavam juntos para estudar a palavra, juntos para terem comunhão, juntos no partir do pão, juntos nas orações. O versículo 43 diz: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E o versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo. E o 47 diz: louvando a Deus. Estes irmãos estavam juntos para fazer estas coisas. Eles não queriam apenas orar sozinhos, eles não queriam apenas louvar sozinhos, eles não queriam estar experimentando a glória de Deus sozinhos, eles queriam fazer isso juntos. Eles queriam se reunir
reunir e se encontrar, para que pudessem experimentar juntos o poder de Deus, para que pudessem experimentar juntos a glória de Deus. A prioridade número 1 da igreja é a presença de Deus, é a profundidade na adoração. A igreja primitiva entendeu isso, que se nós nos reunimos com um propósito espiritual, não importa se são 2 ou 3. Jesus disse: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma pequena célula, um pequeno grupo de oração, um pequeno grupo de estudos, onde os irmãos se encontram, no templo ou nas casas, onde eles se reúnem para estudar a Bíblia, para louvar a Deus, exaltar o seu nome, engrandecê-lo, para buscar a sua presença em oração, para serem cheios do Espírito Santo. Deus manifesta a sua glória, Deus se derrama de uma maneira muito especial. O Pai fica muito feliz quando a sua família se reúne para adorá-lo, e Ele então vem encher os corações com o fogo do Espírito, da sua presença e da sua glória em cada um de nós. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber que todos nós andamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor nos uniu nesta família tão especial. Sim, Deus poderia ter escolhido outra forma de salvar as pessoas. Por que a igreja existe? Por quê? Qual a necessidade da igreja? Algumas pessoas têm questionado isso. E é óbvio que quando você começa a estudar o Novo Testamento e a palavra de Deus, você descobre que o mover do Espírito levava os irmãos a se reunirem, a congregarem, a estarem juntos, a quererem, a desejarem estar juntos, buscando a presença do Senhor. E essa é a primeira característica dos verdadeiros discípulos de Jesus. Eles querem buscar a presença de Deus com seus irmãos. Eles não querem fazer isso sozinhos apenas. Eles querem buscar junto com todos os irmãos a presença e o poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, os verdadeiros discípulos também investem tempo no relacionamento com outros irmãos. Eles investem em relacionamento. É interessante que o texto diz aqui que os irmãos perseveravam na comunhão, no versículo 42, no partir do pão. Eles queriam ter comunhão, eles queriam estar juntos. O versículo 44 diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E também o versículo 46 diz: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, eles comiam com alegria e singeleza de coração. Sabe, é algo que eles descobriram, que quando nós estamos unidos, quando estamos juntos, quando nós buscamos o calor da comunhão, nós somos encorajados, nós somos fortalecidos. Você alguma vez já se sentiu desanimado? Você já se sentiu, quem sabe, desencorajada do ponto de vista espiritual? Você alguma vez já se sentiu vazio, seco? Talvez você diga: eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo fazer as coisas básicas da vida cristã. Eu estou me sentindo tão pobre espiritualmente falando, tão desconectado de Deus. Você já se sentiu alguma vez assim? Você já passou por alguma situação tão difícil na sua vida que você se sentiu sozinho? Você já se sentiu alguma vez rejeitada? Você já se sentiu por acaso desamparado? Aqui está uma grande resposta de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Eu quero encorajar você a se conectar com um pequeno grupo em nossa comunidade. Eu quero desafiar você a fazer parte de uma célula onde pessoas se importam umas com as outras e estão buscando perseverar em um relacionamento espiritual, porque afinal de contas nós temos muitas instâncias de relacionamento na vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, com a nossa família, nos grupos de mídia social, mas existe um momento em que a motivação da presença dos irmãos na minha vida é importante e essencial para que eu possa me levantar espiritualmente. Aliás, isso se chama o fluxo e o refluxo da graça de Deus. Se eu me isolo, eu não me torno mais um canal do fluir de Deus. Então eu deixo de receber e de dar, porque o segredo do crescimento espiritual está exatamente em aprender a receber e dar, receber e repartir, receber e retransmitir. E quando
nós estamos juntos em células, nós estamos fazendo algo que a gente não tem muita condição de fazer aqui no domingo. Por isso, quando nos reunimos durante a semana em pequenos grupos, nós nos ajuntamos para estarmos abençoando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, encorajando uns aos outros, dando suporte espiritual uns aos outros. Eu sei que nenhuma estrutura de igreja é perfeita, e é por isso que a palavra diz que eles perseveravam, porque não é fácil. Há muitas coisas que fazem com que a gente tente ou queira desistir dessa comunhão, mas os irmãos estavam firmes neste propósito. Não importam as dificuldades, não importam os dissabores, não importam as decepções, a igreja ainda é o melhor lugar do planeta, e eu quero estar na comunhão com os meus irmãos. Eu vou estar com eles no templo, eu vou estar com eles nas casas, eu quero desenvolver relacionamento de comunhão com os meus irmãos em Cristo. Queridos, quando a igreja descobre o privilégio e a graça de viver em família, tudo muda na nossa perspectiva, inclusive com relação aos nossos demais relacionamentos. Em terceiro lugar, os verdadeiros discípulos perseveram em estudar e ministrar a palavra de Deus uns aos outros. Este é o ponto consequente da comunhão espiritual. Quando os irmãos se encontravam, o texto diz em Atos 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso é muito importante, porque nós aprendemos que a palavra de Deus é o nosso alimento, ela é a substância da nossa vida espiritual. Você não vai chegar muito longe se você desprezar a palavra de Deus, espiritualmente falando. Se você deseja crescer no reino de Deus, se você deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que é mandamento, você não pode abrir mão da palavra. E é por isso que tudo aquilo que ministramos aqui no domingo, durante a semana, os nossos pequenos grupos se reúnem para estarem novamente falando e pensando e orando e estudando esta palavra que está sendo compartilhada pela liderança, pelos bispos, pastores, e reproduzida pelos líderes de célula, e todos os irmãos estão mastigando e ruminando esta palavra para que ela possa realmente ser um alimento espiritual que nos fortaleça todos os dias. É como um copo de água gelada quando você está com sede, que refresca. É como alguma coisa, um bálsamo que você põe numa ferida. Essa palavra, ela é muito poderosa. Ela tem poder para esmigalhar corações endurecidos, para demolir fortalezas de argumentos, preconceitos e ideias que estão completamente fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Esta palavra é a própria vida de Cristo que nós estamos repartindo em nossas reuniões, em nossos encontros, nos lugares onde estamos juntos. Aliás, uma das coisas do propósito da comunhão, da verdadeira comunhão, é transformar também os momentos de lazer em momentos espirituais. Não tem problema nenhum você ir para uma pizzaria com os irmãos. Não tem problema nenhum você bater um babinha, jogar bola com os irmãos. Não tem problema nenhum você ir para a praia, marcar com os irmãos para ir para o cinema, assistir um filme. Não tem nada de problema nisso. Isso não é pecado, gente. Agora, pecado é você não aproveitar essas oportunidades em que você está com os irmãos e não repartir uma palavra de Deus, não sacar um versículo e colocar ali, quem sabe, uma revelação, algo que Deus tem falado ao seu coração, e transformar aquele simples momento de diversão, de bate-papo, de amizade, em momento de comunhão com propósito espiritual. Mas para irmos além, nós precisamos ser mais determinados nesse sentido. E é por isso que a célula existe, porque a célula é o lugar do treinamento, como uma academia. A gente vai para fortalecer os nossos músculos espirituais, precisa ter disciplina, precisa ter compromisso, e precisa, acima de tudo, desejar crescer em Cristo Jesus. O quarto princípio aqui observado nesse texto é que os verdadeiros discípulos se dedicam a servir uns aos outros com seus dons e talentos. Os versículos 44 e 45 são muito interessantes. Eles dizem que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. Alguns querem ver aqui uma regra, como se a igreja tivesse que fazer isso ou viver desta forma, como se aqui estivesse um comunismo incipiente, como se algo que estivesse acontecendo aqui na igreja em Jerusalém de repente se tornasse uma regra e um modelo para todas as igrejas. Mas isso não é o que o texto está dizendo. O texto está narrando algo que está acontecendo de fato com os irmãos, como resultado desta comunhão profunda e espiritual. Os irmãos passam a conhecer uns aos outros e as suas necessidades. O texto diz então que eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum?
Ai, nós somos tão parecidos. Na verdade, eu diria que nós temos tudo em comum. E é exatamente isso. Ter tudo em comum significa que se você está passando por um problema, eu também estou passando por um problema. Se você está sofrendo, eu também estou sofrendo. Se você está chorando, eu também vou chorar com você. Mas se você está alegre, se você está feliz, eu estou feliz com você. E se você alcançou uma bênção e uma vitória, a sua vitória é a minha vitória e eu me alegro com você. Quando nós entendemos isto, que os irmãos estavam juntos e eles continuavam a se reunir, mas não apenas para cumprir um protocolo religioso, institucional, como se eles tivessem que estar ali participando das reuniões no templo e das células simplesmente para cumprir uma agenda religiosa. Não, esta comunhão significa uma dedicação às necessidades do meu próximo, do meu irmão principalmente. Se as necessidades eram de ordem material, os irmãos estavam dispostos a se unirem para ajudar quem estava precisando, quem estava passando por uma necessidade, por um problema material. Se as necessidades eram de ordem espiritual, os irmãos estavam disponíveis para orar, para interceder, para abençoar, para estarem juntos na guerra, para lutarem e combaterem juntos com os irmãos. A vida traz sofrimentos. O fato de estarmos no reino de Deus não significa dizer que não estejamos passando por situações às vezes até trágicas, que não fazem sentido algum para nós. Tragédias acontecem e não podem ser explicadas. Dennis Woolley disse o seguinte: esperar que o mundo lhe trate de maneira justa porque você é uma boa pessoa é o mesmo que esperar que um touro não lhe ataque porque você é vegetariano. Não tem sentido. Não tem sentido achar que porque você está fazendo tudo certinho, porque você está sendo bom, porque você está sendo correto, porque você está sendo honesta, porque você serve a Deus, porque você está vindo para a igreja, que você não vai passar por lutas, que você não vai enfrentar gigantes, que você não vai passar por dificuldades tremendas, que situações não possam ocorrer na sua vida ou na sua família. Mas há uma diferença muito grande quando estamos juntos e nos importamos uns com os outros. Nós aprendemos a olhar as necessidades dos nossos irmãos como oportunidades de estarmos servindo uns aos outros, de Deus nos usar para que possamos abençoar, encorajar, repartir, servir os nossos irmãos, lavar os pés dos santos. A igreja é o corpo de Cristo. Se algo ruim acontece com alguém, todos sofrem. Por outro lado, quando alguém é promovido, quando alguém é abençoado, todos festejam, todos se alegram. Esta é a verdadeira família de Deus. Os irmãos, discípulos de Jesus, entenderam isto, que a grande alegria em servirmos uns aos outros e assim cumprirmos o propósito para o qual o Pai nos tem colocado no seu corpo: repartir os nossos dons, repartir os nossos talentos, investir na vida dos nossos irmãos. E por último, os verdadeiros discípulos trabalham juntos para cumprir a missão e o chamado do seu mestre. O versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A comunidade dos discípulos de Jesus é um lugar atraente, porque está cheio da graça de Deus, porque as pessoas então começam a se reunir para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, o Espírito Santo se derrama, e nesse ambiente cheio da presença de Deus, pessoas são impactadas, pessoas são atraídas. Mas observe que a passagem diz que quem salva é o Senhor. O nosso trabalho não é sermos o Salvador, o nosso trabalho é proclamar, é sermos testemunhas dele, mas quem salva é ele. Se você entrou aqui e se você resolveu ficar na família da graça, isso não é por minha causa, isso não é por causa da bispa, isso não é por causa de nenhum ministro de louvor ou por causa de nenhum irmão. Se você se sentiu acolhido, se sentiu amada, se você se sentiu abraçado, se você disse aqui é o meu lugar, é porque Jesus trouxe você. Quem salvou você foi Jesus, não é a igreja que salva. A igreja é a consequência de gente salva que se reúne para adorar, para celebrar, e esse testemunho de uma família abençoada por Deus é algo impactante na vida de pessoas. Pessoas serão atraídas por isso, pessoas que estão perdidas, que estão solitárias, que estão desesperadas lá fora, pessoas que estão em trevas, tateando, procurando uma porta de salvação, pessoas que estão carentes da graça de Deus, do amor de Deus. Elas vão entrar num ambiente como esse e dizer: ué, eu nem sabia que isso existia. Talvez pessoas com tantos preconceitos, com tantas resistências, porque estão acostumadas a tantos estereótipos, porque assistem novelas e vê o estereótipo do crente chato, ou a campanha de eleição em que aparece um maluco, representante dos evangélicos, e as pessoas dizem: é isso que é ser crente? Eu jamais quero fazer parte disso.
E elas ficam bloqueadas, e elas se tornam resistentes aos escândalos, às coisas que ouvem falar, às críticas. Mas um dia elas vêm à igreja, e se lhes for dada a oportunidade de entrar num ambiente como este, e serem tocadas pela glória de Deus, pelo poder de Deus, isso não tem a ver conosco. Isso tem a ver com o amor de Deus atraindo as multidões. Nós somos apenas os canais daquilo que Ele está fazendo, salvando vidas, porque esse é o desejo prioritário do seu coração. E a igreja primitiva entendeu isto, e aqueles irmãos entenderam que a missão que o Mestre nos deu foi proclamarmos a sua palavra a tempo e fora de tempo, e não há mais tempo a perder. O nosso Deus é um ser muito relacional, Ele é um ser pessoal, Ele não é uma força cósmica, Ele não é uma inteligência universal, como algumas religiões, se não a maioria, definem a Deus como um ser tão distante, tão inacessível. Mas a Bíblia nos revela o nosso Deus como um Pai presente, um Pai que está conosco, um Pai amoroso, que se revela como pessoa, porque Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa de relacionamento, e Ele ama relacionamento, por isso Ele criou a família. E Ele nos fez desta forma, como seres que precisam de relacionamento e de comunhão. E o desejo do Pai é que você faça parte desta família, e seja você também um proclamador do reino dele na vida daqueles que estão desesperados atrás de um lugar que faça sentido para a sua existência. Bob Russell escreveu um livro intitulado Quando Deus Constrói uma Igreja, e ele disse o seguinte: a igreja explodiu em crescimento porque os irmãos amavam estar juntos. Quando você reúne pessoas que genuinamente acreditam em algo e que realmente gostam umas das outras, é uma atmosfera tão contagiante que atrai outras pessoas. Muitos acham que as igrejas menores devem ter uma comunhão maior e relacionamentos mais fortes, porque todos conhecem a todos, mas as igrejas onde os irmãos genuinamente se amam não ficarão pequenas por muito tempo. É impossível um lugar que está cheio da presença e da graça de Deus, que pessoas não estejam sendo atraídas e sendo salvas todos os dias para a glória do nosso Deus e Pai. Isso nos faz chegar à conclusão dessa mensagem, que são os nossos 5 alvos como igreja. Os nossos 5 alvos são estes: sermos profundos na adoração, calorosos na comunhão, eficientes no discipulado, dedicados no serviço e explosivos na evangelização. Esses são os alvos que nós temos bíblicos, neotestamentários, e que foram ministrados nessa mensagem de uma outra forma. Os verdadeiros discípulos querem estar juntos buscando a presença e o poder de Deus, profundos na adoração. Os verdadeiros discípulos investem em relacionamento de comunhão com os irmãos, calorosos na comunhão. Os verdadeiros discípulos se encontram e transformam todos os seus encontros em oportunidade de estudar a palavra e repartir a palavra de Cristo, eficientes no discipulado. Os verdadeiros discípulos têm prazer em estar juntos para conhecer as necessidades uns dos outros e serem usados com seus dons e talentos a serviço dos seus irmãos e do seu próximo, dedicados no serviço. Os verdadeiros discípulos se encontram para juntos cumprirem a missão do Mestre e proclamar o evangelho do reino de Deus, salvando vidas, explosivos na evangelização. Chegando ao final deste ano, nesta última ceia, nós queríamos dizer a toda a família da graça: parabéns, família da graça, parabéns, igreja de Jesus, parabéns por tudo aquilo que nós conquistamos este ano. Uma comunidade feliz, adorando a Deus, fazendo discípulos e aprendendo a servir. Será que você pode aplaudir o Senhor por essa maravilhosa graça? Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, deixe-me orar por você. Santo Deus, nosso Pai amado, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de celebrarmos nesta noite a ceia do Senhor. Ajuda-nos a fazer deste momento mais do que um momento intimista, de virmos aqui, entrarmos e sairmos, comermos o pão, bebermos o vinho, renovarmos a nossa aliança com o Senhor, mas estarmos totalmente desconectados do corpo de Cristo. Isso é maldição. Por isso, nessa hora, nós pedimos humildemente:
Quebra dentro de nós todas as barreiras, para que possamos cada dia mais investir naquilo que é tão precioso aos teus olhos, a vida de comunhão da tua igreja. Não permita que nenhuma crítica, que nenhum argumento, que nenhuma situação do passado nos impeça de ver a beleza da glória do Senhor refletida na sua noiva, da qual nós somos parte. Deus, muito obrigado por este privilégio maravilhoso de termos sido enxertados na videira. Obrigado, Senhor, podermos sair daqui essa noite com o coração alegre e em paz, porque temos a certeza da salvação e da vida eterna. Babilônia realmente não é o nosso lugar. Nós rejeitamos a mesa do rei da Babilônia com seus banquetes, com suas propostas, com suas tentações mundanas. Nós escolhemos a mesa do Senhor. E por isso te pedimos, santifica o nosso coração. Torna-nos mais puros, torna-nos mais parecidos com o Senhor. Torna-nos mais discípulos de verdade. Torna-nos mais irmãos. É o que nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém.